Oi, eu sou a Du e eu tenho uma palavra de Deus pra você. O vídeo de hoje é sobre o que fazer quando eu me sinto longe de Deus. Existem estratégias pra gente se chegar mais perto de Deus, principalmente quando a gente sente que a gente deu aquela esfriada, e eu creio que todos os jovens e adolescentes hoje em dia precisam saber delas, precisam ter essas armas pra saber quando travar uma batalha espiritual, quando parece que tudo tá nos levando para longe de Cristo. E aquilo que sempre me traz para mais perto de Deus, quando eu sinto que eu tô dando aquela esfriada, quando eu sinto que eu tô me afastando, é o jejum. Eu vou procurar explicar nesse vídeo como eu faço o meu jejum, como ele funciona, o porquê que ele é bom e o porquê que ele nos traz para mais perto de Cristo. Para começar, a maneira que eu faço meu jejum não é somente ficar sem comer, porque ficar sem comer a gente pode ficar por qualquer outro motivo, não precisa ser cristão para fazer jejum. Existem vários tipos de jejum que outras pessoas também praticam, que não são cristãs e que não têm realmente esse propósito. Mas por que o jejum que eu faço, ele me ajuda a chegar a mais perto de Deus? Porque muito além de ficar sem comer, eu tiro todas as distrações que eu tenho naquele dia. Então, eu não vou mexer nas redes sociais, eu não vou ficar batendo papo no WhatsApp, eu não vou ficar vendo filme, eu não vou ficar à toa, eu vou ler, orar. E se eu precisar fazer as coisas em casa, se eu tiver tarefas pra fazer, eu vou fazer, mas sempre com um louvor ali, sempre ouvindo uma pregação, sempre em oração e sem me distrair. Isso eu não aprendi com pastores, eu não aprendi vendo nenhuma pregação, isso eu aprendi com um amigo. E isso foi um conselho, assim, muito valioso pra mim e me ajudou muito nos momentos que eu estive longe de Cristo, e me ajuda muito nos jejuns. Esses jejuns são muito poderosos pra alimentar o meu espírito e pra me fazer queimar de volta, pra ter uma fome maior de Cristo quando eu sinto que eu tô me apagando. Meu jejum é dessa maneira. E qual é o benefício que eu mais vejo no jejum enquanto eu tô fazendo? Bom, eu sou uma pessoa bastante distraída e isso piora muito quando eu tô mexendo no celular ou quando eu tô conversando com alguém ou fazendo qualquer outra coisa. E como no jejum eu deixo essas coisas de lado, eu sinto que as minhas distrações diminuem muito e eu faço as coisas com maior qualidade. Por exemplo, quando eu tô ali mexendo no celular, fazendo alguma coisa no celular e a minha mãe pede pra eu fazer algo, eu acabo não dando muita atenção pra aquilo que eu tô fazendo, eu faço já com a cabeça naquilo que eu tava fazendo no meu celular, doida pra voltar a fazer aquilo que eu tava fazendo. E isso me atrapalha muito a fazer as coisas com excelência. Mas eu reparo que quando eu tô em jejum isso não acontece, então eu consigo fazer as coisas com muito mais excelência. A gente precisa entender que aquilo que a gente contempla se torna aquilo que a gente adora. E a gente é aquilo que a gente adora. Então, se você fica muito tempo contemplando distrações, você vai se tornar uma pessoa distraída. E é isso que às vezes acontece muito comigo. E o jejum me ajuda muito a tirar isso de mim, a me tornar uma pessoa menos distraída. E agora, no mundo espiritual, como que esse jejum acontece? Como que esses jejuns para me aproximar de Cristo acontecem? Que impacto eles têm no mundo espiritual? Em Josué 23:11 está escrito assim: portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Eu tava lendo Josué e me deparei com essa passagem, eu fiquei, cara, isso é muito louco. Eu já vi muitas passagens falando pra gente guardar o nosso coração, mas eu nunca tinha visto uma passagem assim tão clara falando em guardar nossa alma. Eu sei que tecnicamente eles representam quase a mesma coisa, os desejos profundos, os sentimentos e tal, mas eu achei um quê de diferente aí. Lembrando que eu não achei isso em todas as versões, eu achei apenas na versão da minha Bíblia, que é a Revista e Atualizada. Então eu procurei no Google, fui procurar outras versões, eu não achei assim exatamente com essas mesmas palavras, tá? Mas esse texto teve uma grande importância e me mostrou muito a importância do jejum na nossa vida. Quando Deus fala ao povo de Israel no deserto sobre como ele deseja que celebrem as festas dele, em algumas festas ele diz ao povo para afligir a sua alma. E uma outra palavra para afligir a alma é o jejum. Então, isso teve um peso muito importante com esse texto que fala para a gente se empenhar em guardar a nossa alma. O pastor Juscelio fala algo muito importante, que ele fala que no início
Deus, ele nos fez alma vivente, ele soprou em nossas narinas e nós nos tornamos alma vivente. E no início de tudo, a nossa alma era apegada ao nosso espírito, então ela se saciava através do nosso relacionamento com Cristo, né, pelo nosso espírito. Mas depois da queda do homem, ela passou a se alinhar, a se associar com aquilo que restou, que foi a carne. Então a carne, ela trabalha para saciar o desejo da nossa alma. E quando nós estamos longe de Cristo, nós não conseguimos reconhecer que existe um clamor dentro de nós, do nosso espírito, que anseia por Cristo. E nós não sabemos ler, a nossa alma não sabe ler esse clamor. Então a carne, ela trabalha para abafar esse clamor, para que a gente tenha uma sensação de anestesia, uma sensação de que tá tudo bem no momento em que a gente peca. Mas a verdade é que esse clamor, ele não vai ser saciado longe de Cristo. E quando a gente jejua, a gente aflige a nossa alma de maneira direta. Então a gente consegue engrandecer o nosso espírito através da humilhação dos desejos da carne, dos desejos da alma, dos desejos de coisas que nos anestesiem, e a gente engrandece o nosso espírito. E através disso, a nossa alma, ela começa a contemplar o nosso espírito engrandecido e ver que é aquilo que sacia ela. Começa a ver que a única coisa que pode nos saciar é Jesus. E é dessa maneira que o jejum, ele funciona. Quanto mais a gente engrandecer o nosso espírito, quanto mais o Espírito de Deus fluir em nós, mais a nossa alma vai ver, é de Cristo que eu preciso. E por isso que tá dizendo que a gente precisa guardar a nossa alma, a gente precisa guardar a nossa alma das distrações, a gente precisa guardar a nossa alma daquilo que nos afasta de Deus, para que ela contemple a Cristo e veja que ela precisa dele, que a gente precisa dele, que nada mais nos sacia. Então é para isso que o jejum, ele existe, é para isso que o jejum que nos aproxima de Deus, é dessa maneira que o jejum que nos aproxima de Deus, ele funciona. Ele funciona mostrando a nossa alma do que você precisa, Jesus. Tem um clamor no meu espírito, no meu e no seu espírito, e a nossa alma precisa ler esse clamor como um clamor por Cristo, e não um clamor pelas coisas pecaminosas. E é dessa maneira que o jejum, ele atua em nossa vida, ele atua na parte espiritual, mostrando a nós que a gente precisa de Cristo, que a gente necessita de Cristo, e através disso a gente começa a amar Cristo com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito. Eu não tô dizendo que a gente não vai ter tentação, que vai ser fácil pra gente orar todos os dias, que a gente vai estar todos os dias com vontade de orar, todos os dias com vontade de ler a Bíblia, porque a carne não se converte. Mas a gente vai ver uma fome, a gente vai sentir uma fome por Cristo insaciável. A gente não vai querer mais guardar reservas, a gente vai se entregar completamente a Cristo, porque a nossa alma reconheceu que é de Cristo que a gente precisa. Então, em nós começa a gerar uma sede, uma fome por Cristo que é insaciável. E é dessa maneira que o jejum, ele atua, e por isso que ele é tão importante, e é por isso que sempre que eu me sinto distante de Deus, que eu sinto que eu tô começando a me apagar, eu jejuo, porque ele atua dessa maneira, e é por isso que ele é importante. O vídeo foi bem curto, mas eu espero ter sido bem clara e direta. Espero que vocês consigam e tenham conseguido entender aquilo que Deus falou no meu coração e que Ele deseja falar no coração de vocês também. Eu espero que vocês considerem isso que eu tô falando, espero que vocês orem em cima disso, e a minha oração nesses dias é que essa geração acorde pro jejum, que essa geração acorde para enxergar o que é o jejum, enxergar a maneira como ele funciona, e que essa geração comece a queimar por Cristo, que essa geração comece a desejá-lo com toda a sua alma. Isso foi um vídeo bem pontual, foi um vídeo bem curto, mas eu também consegui falar bastante coisas bastante profundas do reino espiritual, do âmbito espiritual. E eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem para vocês, espero que vocês tenham conseguido entender essa mensagem. E é isso, quando eu me sinto longe de Cristo, eu jejuo e eu aflijo a minha alma para ela voltar à origem, para ela voltar ao início e entender que é de Cristo que ela precisa. É isso, beijo!